Bom dia, bom dia. Vamos então a mais uma quarta-feira com um cafezinho da fé, que a gente vai trazendo sempre uma palavra de motivação, de autocuidado, para te refletir, para te começar a repensar aquela nutrição de verdade, a nutrição de alma, que vai realmente te nutrindo de dentro para fora e fazendo teus movimentos de mudança que tu tanto precisa em relação aos cuidados que tu tem que ter, né? Ontem mesmo, numa consulta com uma paciente, a gente conversou muito fortemente sobre o nosso maior ativo, né? Que realmente é a nossa saúde, o nosso corpo físico que carrega todo o nosso, né, interior aí para poder dar conta e fazer o que tem que ser feito na vida como um todo. E muitas vezes é o que a gente mais deixa de lado, é o que a gente mais fica dando desculpas para dizer que não tem tempo de cuidar, e enquanto a gente coloca toda a energia para fora. Quando eu falo coloca toda a energia para fora, o que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que a gente muitas vezes está dizendo muitos, né, sim, fora, acolhendo, fazendo tudo por todas as situações e por todos, e quando vê a nossa energia toda interna, ela se esvai. E aí a gente acaba muitas vezes realmente, né, pensando, tá, como que eu vou fazer isso? Eu não tenho como dar conta, né? Eu já me sinto sobrecarregada. Então, tem como, gurias. Eu digo pra vocês, porque eu já fui essa pessoa que dava essas desculpas, que fazia esses processos de boicote, dizer que não tinha como eu me cuidar, que eu não tinha tempo, que, né, eu tava numa correria e achava, né, o máximo falar que tava numa correria. E por fim, a gente começa a ver que hoje, né, status é tu ter equilíbrio no sentido de harmonia, de leveza. E a maioria das mulheres que chegam pra mim lá no consultório são pessoas que estão sobrecarregadas, que estão vivendo uma vida pesada. E isso reflete inevitavelmente no corpo. Se tu tá levando uma vida pesada, se tu tá levando uma vida sobrecarregada, o teu corpo reflete a energia da tua vida. E aí tu pode fazer a dieta que for, que ela vai durar o tempo que tu tá motivado, mas não vai durar de uma forma congruente relacionada à tua verdade, à tua realidade. E isso que a gente tem que olhar, que mudanças, que pesos que a gente tem que acabar deixando para poder ficar mais leve, né? Então é esse olhar, assim. Deixa eu dando oi aqui, que eu, né, mal já cheguei falando. Então, bom dia para quem tá chegando. Hoje no Café com a Fê, a palavra é pra gente ter o olhar sobre buscar, né, ter um outro olhar sobre o nosso dia a dia. E eu vou colocar aqui hoje um exercício prático que, se tu tiver aí papel e caneta na mão, vai ser muito válido. Mas, né, qualquer coisa, a minha ideia também depois é deixar essa live salva. Então, caso, né, tu queira depois anotar os pontos, vai ser bem legal, porque é um exercício para te colocar em prática no teu dia a dia, para que tu consiga fazer os movimentos de mudança que tu tanto quer, tá? Então, dentro de tudo que a gente vem conversando no Café com a Fê, agora iniciando já aqui a nossa fala de hoje, eu tanto falo para vocês que muitas vezes, né, a busca do excesso pelo alimento é muitas vezes por alguma falta interna, alguma insatisfação, a busca em excesso, obviamente. Porque todo excesso, de alguma forma, tá nos remetendo a uma questão interna de falta. E aí, quando a pessoa tá excedendo, normalmente, vou dizer para vocês que mais de 90% das pessoas, elas têm o comer emocional. É a hora de parar para pensar onde que está a fonte da questão, e não só o que está emergindo ali na superfície, né, a pontinha do iceberg que tu está enxergando. Quando eu falo isso, vamos tentar traduzir em palavras mais especificamente compreensíveis, né? Eu tô querendo dizer que quando eu pergunto para um paciente lá no consultório, fulana, né, por que tu acredita que tu tá aumentando o peso? Porque a grande maioria das pessoas traz que quer emagrecer, né? E a resposta é, porque eu como chocolate demais, porque eu não consigo me controlar, porque o social voltou e, né, me expondo a muitas alimentações e encontros, eu não tô conseguindo controlar. Então, o que, essas falas, quando a gente traz esse porquê, essa justificativa,
é só o que está sendo visto, é a ponta do iceberg, entende? Mas o que tem por trás? Aí é importante esse exercício tu mesma fazer em casa, né? O que tem por trás que faz com que tu realmente esteja todas as noites excedendo em comer doce, né? Então tem que fazer uma retrospectiva, te questionando assim, bom, tá, o que acontece no meu dia que eu quando chego em casa sinto muita fome? Eu estou desorganizada, eu não estou me priorizando, eu acabo colocando muita energia no meu trabalho e quando eu chego em casa eu realmente estou com esgotamento. E aí, para me sentir um prazer, um relaxamento no meu dia, eu acabo comendo porque é o que me traz esse relaxar. Então tu começa a olhar, bom, então o problema que tu estava vendo é que tu tem excesso alimentar à noite, mas o porquê verdadeiro, que é a questão da tua vida corrida, que tá sobrecarregada, que é a questão dos excessos ali do teu dia a dia, de colocar muita energia, né, nas demandas externas e não olhar para ti. Então tu entende? Então o que eu tenho que fazer a partir de agora? Eu tenho que começar a reorganizar minha rotina. Eu tenho que começar a organizar como que eu vou também, talvez, pedir ajuda, delegar alguns processos que eu tô ficando sobrecarregada. E muitas vezes, né, gurias, até a questão da casa, da limpeza da casa. Quantas pessoas chegam pra mim e falam assim, mas eu que dou conta, no fim de semana eu faço faxinão. E aí tem uma semana corrida, no fim de semana é o momento que tu poderia estar descansando. Tu diz, Fernanda, mas eu não tenho como. Não tem mesmo? Aí depois, se tu parar pra analisar, e eu já fiz isso com alguns pacientes, tá? O quanto com satisfações externas acaba se gastando, que dá um prazer momentâneo e gera um prazer, né, desprazer permanente. As pessoas acabam se enganando e não consertando a verdadeira questão, né? Então, por exemplo, eu ando me sentindo sobrecarregada, correndo e etc. Ainda no fim de semana eu tenho que limpar minha casa. E aí, chega no fim de semana, eu vou lá, eu gasto 100 e poucos no sushi, eu, né, compro coisas que eu nem tô usando, né, e eu acabo buscando aqueles prazeres momentâneos, eu excedo demais na alimentação, gastando com alimentos que eram desnecessários, e tenho esse prazer momentâneo, mas eu não tô consertando a raiz do problema, que era talvez eu tirar a sobrecarga do meu dia a dia e buscar auxílio, como por exemplo, daqui a pouco contratar alguém para limpar minha casa. E aí eu vou dizer, mas eu não tenho dinheiro. Não tem, sei lá, né, o valor de uma faxina, R$150, mas tem para se encher de outras coisas que te dão prazeres momentâneos e desprazeres permanentes que não estão alinhados com o que tu verdadeiramente tu quer, que é ter um corpo saudável, ter performance nos teus exercícios ou sentir disposição no teu dia. Tu entende o quanto a gente acaba muitas vezes se enganando? E é esse se enganar que não conserta nada e a gente se torna, né, grandes experts em reclamar e não resolver. Então eu costumo falar, né, para os meus pacientes lá no consultório, assim, e nas mentorias também que eu faço de inteligência emocional, vamos começar a treinar o cérebro para criar oportunidades e não criar desculpas. Porque como a gente é expert em criar desculpas, e se tu, quando vê, tá boicotando, né, o teu processo de evoluir, é porque tem algo que tu ainda não tá conseguindo identificar, tá lhe faltando autoconhecimento para poder identificar. E tem que seguir buscando e refletindo que as respostas elas vão vindo, né? Então, assim, o excesso de peso, né, ele, que nem eu falei, ele é além do que talvez tu esteja vendo. Então, quando eu pergunto, de novo eu falo, né, para algum paciente, por que tu acredita que tá engordando? A resposta, tu mesma aí que tá ouvindo, né, o porquê de tu não tá retendo o resultado que tu quer, ela vem simplória, mas tu tem que analisar e detalhar mais profundamente. Simplória é isso que eu disse antes, né? É porque eu tô tendo muitos eventos agora no final de ano. É porque o meu marido não se cuida e aí fica difícil pra mim. Então isso é a pontinha, é o que tu tá vendo. Mas o que tem por trás é outras questões, entende?
bom, eu sou responsável pelas minhas escolhas. Se o meu marido não está querendo neste momento se cuidar, eu não tenho que responsabilizá-lo pelo meu processo que eu não estou fazendo. Ah, mas fica difícil, aí não sei o quê. Não. Entra a questão da autorresponsabilidade verdadeiramente num patamar que eu já sou adulta e eu tenho o poder de fazer as minhas escolhas e dizer os sims que eu preciso dizer e os nãos que eu preciso dizer. Então, quando tu estiver aí, né, boicotando o teu processo, com esse olhar de que, usando bengalas, né, posso dizer assim, vou usar essa bengala de dizer que é o meu marido, de dizer que é porque eu tenho um filho pequeno, de dizer que tudo bem, que tem cenários na nossa vida que são mais desafiadores para que a gente possa seguir com autocuidado. Mas o autocuidado, gurias, é uma prioridade que a gente tem que criar na vida. Senão ele não acontece. Senão a gente boicota e entra em zona de conforto. Então, vamos, né, nessa palavrinha de hoje aqui, refletir sobre o quanto, né, tu tá analisando verdadeiramente esse processo de tu realmente olhar além da ponta do iceberg. Tá? Eu ia trazer até outra coisa que hoje eu tava com material aqui pra vocês, mas no fim acabou surgindo eu falar sobre isso, né? De repente é porque é o que precisava ser falado e tá tudo bem. Até aproveitando, né? Se tiver alguém que tiver qualquer dúvida que queira questionar em relação ao falar sobre a sua questão do que tá pensando, fica bem à vontade, que esse espaço aqui é de vocês também. Mas fica aqui a mensagem do Café com a Fê de hoje, que tu reflita sobre o que tá além da pontinha do iceberg, o que tá por baixo do oceano, que é a crosta de gelo aquela, né? Faça essa análise e se autorresponsabilize por aquilo que tu tá com possibilidade dentro da tua realidade de modificar. E muito engraçado, né? O quanto realmente a gente é criador de desculpas, né? Eu vou lembrando dos casos dos pacientes, obviamente sem identificar. Mas ontem um outro paciente que eu atendi, fiquei muito feliz até porque ele voltou depois de 8 anos, que ele foi meu paciente. Na época que ele fez acompanhamento comigo, há 8 anos atrás, ele tinha 120 e quase 8 quilos. E aí a gente fez um processo de uns 7 meses, que ele foi a 119. E aí, quando ele voltou hoje, 8 anos depois, eu fiquei, né, na expectativa de saber como que fluiu. E ele disse, não, Fê, tu me ajudou a construir um estilo de vida. E hoje eu estou com 113. Daí eu falei, olha que legal, eu fiquei muito feliz mesmo, porque ao longo desses 8 anos já foram 14. Mas agora eu decidi voltar a te procurar porque eu quero chegar nos 100 quilos. É importante pra mim, pra minha saúde, coisa e tal. E eu, nossa, coisa boa, né? Então hoje a gente vai lapidar o teu processo, porque sim, ele já tinha evoluído muito. A gente até fez uma retrospectiva de quando ele chegou a primeira vez, o que ele comia e o que hoje, voltando pela segunda vez, ele está comendo. E a gente dava risada, ele disse, gente, era eu esse, né? Então é muito legal, assim. E aí eu perguntei, tá, e ele falou assim pra mim, já tô te avisando, já tô te antecipando que eu não tô fazendo exercício. Daí eu falei, tá, não, tudo bem, né? O pessoal já vai se defendendo. E eu falei, mas por quê? Aí o que ele me disse? Não tô porque eu tenho que ir no cardiologista. Eu ainda não fui no cardiologista, preciso de um atestado pra fazer exercício. E eu, mas aconteceu alguma coisa diferente, né? Perguntei dele, não, mas eu acredito que pra eu começar um exercício, eu tenho que ir no cardiologista pegar um atestado. E eu disse, concordo, acho super válido. E tu tem já essa consulta marcada? Daí ele, não tenho. Ah, uma hora eu vou ver um tempo aí. Daí eu, bom, deixa eu te perguntar uma coisa. Não vejo nenhum médico restringindo, exceto que tu tá com uma dor, alguma coisa, que tu caminhe. Caminhar a gente pode, né? É algo natural. A gente faz isso pra lá e pra cá durante o dia e faz bem, né? Então, tem alguma limitação em tu caminhar 20 minutos que seja no teu dia? Dele, não. E eu, então, a gente vai começar a caminhar. E ele, pois é, né? Eu podia já estar caminhando.
Pois é. Por quê? Porque a gente automaticamente, o que eu tô querendo dizer com isso? A gente tem esse processo de criar desculpa e justificá-la muito bem. Mas quando a gente para pensar, bom, dentro dessa realidade eu ainda preciso de um cardiologista, sim, faz tempo que eu não vou, mas se eu vou lá fazer um exercício extenuante, vou sair andar de bike aceleradamente, vou fazer um crossfit, vou começar uma corrida, aí ok, é compreensível que sim, talvez tu precise, de uma liberação médica. Agora, precisa de uma liberação médica para que a gente possa fazer uma caminhada de 20 minutos, que pode ser uma volta na quadra do teu bairro? Entende? Então, o quanto realmente dele, né, a gente tava conversando e ele deu risada, assim, daí eu falei o quanto realmente a gente tem esse potencial de ser criador de desculpa. E a gente não analisa o processo mais profundamente como se a gente fosse realmente o nosso ativo maior, como se fosse nós, e né? Não é como se fosse. Nós somos o nosso maior investimento que temos que olhar. Nós como empresa, como negócio a ser olhado de forma séria. A saúde da gente é o nosso maior ativo, o nosso maior patrimônio, que vai fazer com que a gente possa realizar outras coisas. Estar feliz em família, ser uma boa mãe, um bom pai, se relacionar bem. A gente precisa de saúde mental para isso, né? Que a gente possa evoluir no trabalho, que a gente possa ter processo de evolução como um todo. E aí, quando eu paro para perguntar o quanto tu tá tomando de água, o que tu tá, como que tá teu intestino? Quantas vezes a pessoa fala, sabe que eu nunca parei para olhar o quanto eu tô tomando de água? Acho que oscila. Às vezes eu tomo, às vezes eu não tomo. Intestino, acho que eu vou no banheiro todo dia. Então, assim, a gente sabe muito pouco sobre nós. E no momento que tu parar pra, olhar profundamente, analisar realmente através de um olhar mais estratégico, vai mudando o teu cenário. Então, gurias, fica aqui a palavra de hoje do Café com a Fê. Hoje foi mais cedinho, o pessoal nem se organizou tanto pra estar no horário. Mas eu quero dizer pra vocês que vocês reflitam de forma mais estratégica, analítica, em relação àquilo que vocês estão dizendo que não tem como, e comecem a se tornar expert em criar oportunidade e não criar desculpa, tá bom? Então, fica aqui a palavra. Quem tá chegando depois, a gente fez mais cedinho um café, e eu vou convidar vocês a olhar depois, que eu vou deixar salvo e gravado, tá bom? Grande beijo aí, ótima semana!